Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja no mundo inteiro, tem a oportunidade de mais uma vez encerrar um ciclo pascal, essa festa da Páscoa que se estendeu por 50 dias, justamente com esta solenidade de Pentecostes, Penta 5, ou ampliando o sentido deste 5, 50 dias depois, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Semana passada nós tínhamos ali esta maneira de enxergar qual a dimensão da ressurreição de Jesus, contemplando o mesmo a volta da casa do Pai. Na verdade, a festa, esta solenidade também que nós vivemos da ascensão, representando ali a nossa humanidade junto do Pai. E nós professamos também que Jesus é verdadeiro homem. Se Ele, sendo verdadeiro homem, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, se Ele subiu, voltou ao Pai, também a nossa humanidade, mesmo ferida pelos nossos pecados, mas redimida por Ele, está representada diante de Deus. E por isso, nesta volta de Jesus, a certeza daquilo mesmo que Ele falou, que era necessário Ele ir, é necessário que eu vá. Por que é necessário? Porque se Ele, que não tem pecado, se Ele que ressuscitou, se Ele que nos redimiu, não se apresentar a Deus, então o sentido da salvação não estaria completo, porque foi por tudo isso, por nós, que Ele levou de forma redimida. Então, é possível sempre proclamar a fé na nossa vida através da ressurreição de Jesus Cristo, uma fé que nos dará toda certeza a vida eterna. E para isso, ainda o Senhor tenha tudo planejado já, sempre. O tempo para Ele, já depois de ressuscitado, já não era mais e nunca foi problema para o Senhor, muito menos para Deus, que é atemporal. Cristo também. Cristo atravessa os tempos e Ele sabia o que era necessário até que Ele voltasse novamente. Um período de vinda a este mundo, como criança, depois o crescimento, tudo que fez por nós, a sua morte e a sua ressurreição, a sua volta. Ele está ao lado do Pai e retornará um dia. E como caminhar até esse retorno? Não nos deixarei órfãos, vou mandar o Espírito Santo. Meu Pai mandará o Paráclito, também conhecido como defensor. O Espírito é conhecido por
tantas formas, né? Mas em primeiro lugar se escutou dele também como um defensor. E por que defensor? Porque aqueles que portarem esse Espírito, aqueles que receberem esse Espírito no seu batismo, como todos nós recebemos, através dos tempos, saberá ali defender a sua fé no Deus uno e trino, né? Em qualquer situação. Sem o Espírito não se defende e também sem o Espírito não se suporta absolutamente nada no cristianismo, porque se o Espírito não está presente, então nós somos os primeiros a abandonar as propostas de Cristo, que precisam ali da firmeza do Espírito para ser cumprida na nossa vida, né? A liturgia de hoje fala, né, que quando chegou o dia de Pentecostes era entendido no Antigo Testamento como um agradecimento da festa, da colheita, principalmente do trigo, né? 50 dias depois da Páscoa se colhia praticamente ano após ano, um pouco mais, um pouco menos, mas a festa existia, né? A colheita do trigo. E os primeiros feixes eram levados, né? Os feixes eram levados ali no templo para serem ofertados a Deus, as primícias, né? Como transferir isso para a realidade do Espírito, né? O que o Espírito nos dá? A capacidade dele, que é o dom maior do amor do Pai, do Filho, de nós também oferecermos os nossos dons a Ele, ao Pai, ao Filho, e também com a diferença, ao serviço aos irmãos e irmãs, né? Da nossa vida inteira. Celebrar Pentecostes é entender que mais uma Páscoa, como um período, né, de dias, ela se encerra na nossa história. Este ano de 2026, a Páscoa se encerrou. Não se encerrou? É assim que fala, né? Cronologicamente. Mas esse Espírito garante a cada um de nós que, por toda a nossa vida, nós podemos experimentar a Páscoa, todas as vezes quando nós estamos reunidos para escutar a palavra e comungar do corpo e beber do sangue do Senhor, né? Fazer memória. A Páscoa é memória, não é só tempo, cronologia, né? Lembrança apenas, mas é para nós, o Espírito faz com que ela seja um dom permanente. Vocês observem quando o bispo, o presbítero fala assim: mandai vosso Espírito Santo para que este pão, este vinho, né, que agora não será mais pão e vinho, mas o corpo e o sangue do Senhor. De que Espírito está pedindo o bispo e o presbítero? O Espírito Santo. Então, a Páscoa para nós é a vitória de Cristo, né, a sua ressurreição, o seu poder para nós é para sempre. Todos os dias para nós é Páscoa. O cristão vive sempre da Páscoa de Cristo, da sua vitória, experimenta a sua vitória na sua própria vida e diz por que experimenta essa vitória sempre na vida, né? Então, o Espírito assegura essa unidade, né? Diz a primeira leitura: todos ficaram cheios do Espírito Santo, né? O Espírito é para todos, né? Que não haja dúvida, né? Muitas vezes a gente fala assim, uma pessoa é mais assim, está mais espiritualizada que a outra. Todos recebem o mesmo dom e a mesma porção. Porém, há quem dá a velha história, né, que Cristo já tinha dito, né? É a capacidade. Uns produzem 30, outros 60, outros 100. Isso vai muito de acordo com que recebe-se do dom do Espírito e começa a colocá-lo em primeiro lugar a sua conversão e, tendo experimentado isso, serviço aos outros, né?
O poder do Espírito, ele ultrapassa toda a realidade, porque é um poder de amor, né? Quem é capaz de quebrar o amor de Deus em Cristo? Ninguém. Então, quem é capaz de quebrar o poder do Espírito Santo, deste amor de Deus para com seu Filho, que ainda quis derramar para nós? Nós que ainda muitas vezes ofendemos ao Senhor, muitas vezes ofendemos a tantas pessoas em tantas situações da nossa vida, né? Mas o Espírito permanece Espírito de amor do Pai e do Filho, que é capaz de mudar qualquer situação, né? É muito interessante, né? Quando diz assim: quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. O Espírito é o que falta para resolver e unificar os problemas das pessoas no mundo e os problemas dos governantes do mundo. É só Ele que é capaz disso. A gente se pergunta e não entende por que tanta miséria, por que tanta fome, por que tantas guerras no nosso tempo de hoje. Porque os governantes não se abrem ali ao poder do Espírito. Quando se reúnem por interesses e não para experimentar ali a necessidade de que não se deve matar, não se deve perseguir, não se deve causar danos sociais às pessoas, danos ambientais no planeta. No fundo, tudo para eles está sendo a economia. Por isso que se destrói tanto o meio ambiente. Por isso que se briga por pó caro, mineral raro. Raro para quê? Para o bem ou para a economia? Para a economia. Quem tem, invade. A Ucrânia, vamos invadir. A Ucrânia tem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, vai 5, daqui a pouco 6 anos. Quem escuta o Espírito para resolver a questão? Ninguém. E isso cada povo participa dessas indiferenças, né? Porque seus governantes não têm a Deus em primeiro lugar, nem a Cristo. Então, mais problemas virão para o mundo. Veja aí os Estados Unidos. Veja aí o Oriente Médio, né? Com esse radicalismo, com o mundo, com a questão da religião, mas infelizmente atinge o próprio povo primeiro, né? O povo que não pode falar, o povo que não pode argumentar, e aí se faz, né? Então, onde está o Espírito de tudo isso? O Espírito está naqueles que querem conhecer a Jesus Cristo, né? Quantos ainda não conhecem a Jesus Cristo? Se o Oriente Médio se deixasse conhecer por Cristo, né? Se Israel, né? O próprio Cristo já chorou, né? Eu queria te abraçar como a galinha faz com os pintinhos, né? Imagina, o povo seria diferente se o Cristo já tivesse sido aceito por todas as nações. Quem faz esse trabalho é o Espírito, né? Por isso que chegará aos outros conforme nós que acreditamos sejamos mais abertos à vontade de Deus, de Cristo, pela força do Espírito Santo. Não tem outro caminho de resolver as coisas, a não ser sendo homens e mulheres cheios, como diz na primeira leitura, cheios da alegria do Espírito Santo, né? E para terminar, meus irmãos e irmãs, esse Evangelho, né, nos recorda novamente o primeiro fruto da Páscoa. Qual era o primeiro? Quem lembra 50 dias atrás? Era o mesmo assunto.
A mesma frase que Jesus falou no dia da Páscoa. Quem lembra? O dom maior de Deus, o dom do amor maior de Deus, dá um fruto. E o fruto principal, o que é? Que Cristo indicou para cada um de nós. A paz esteja convosco. Nada se faz na igreja e da igreja para o mundo se não existir e houver a paz. Por isso que Jesus insiste, novamente Jesus, a paz esteja convosco. Vai ocorrer crescimento? Vai. Se vocês me amarem, e quem me ama está em paz. Né? Falava um pouco de São Francisco, né? Uma parte do canto de São Francisco é isso. Ele percebeu, já em 1200 e pouco, ele, onde houver ódio, que o leve, o amor, a paz, a guerra, o leve. Então, sabe, ainda o mundo não aprendeu. Né? Então, não é à toa quando a igreja insiste na oração da paz. Por que não tem unidade nem entre nós cristãos, infelizmente? Até hoje. A maior ferida da igreja foi os seus próprios cismas. Né? Porque no momento em que se separa, cisma, ora, as pessoas não estavam em paz e deveriam estar. Imagina se a igreja hoje caminhasse unida na sua realidade oriental e ocidental, Roma e Oriente. Cristo, certamente estaríamos adiantando a sua volta, seríamos um só corpo, um só espírito, né? Como diz São Paulo na segunda leitura. Mas pela falta de paz, não é possível ainda experimentar a plenitude do Espírito. Por isso Jesus insiste, né? E é isso que nós devemos pedir hoje mais ao Espírito Santo, né? Sermos pessoas de paz e pessoas que, tendo a paz, porque entende que sua paz é a sua união com Cristo ressuscitado, para fazer tudo o que é necessário segundo a vontade dele. Né? Qual foi o primeiro momento das comunidades, logo após que o Senhor ressuscitado subiu e os discípulos, os apóstolos começaram a pregar? As pessoas olhavam para eles e aqueles que estavam iniciando, acreditando na fé, falavam: olha como eles se amam. Né? Há uma coisa diferente aí. Esta coisa diferente, o amor só se experimenta se você provar da paz. Né? Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz. A paz de Cristo, como nós falamos, esteja com você. Né? E contigo também, desejar essa paz ao outro, para que as coisas caminhem e ganhem o reconhecimento do amor. Né? Que o Espírito nos dê a força necessária para vivermos todos em paz e unidos, né? E continuarmos nossa missão. Cada um tem a sua missão de uma maneira diferente, mas como diz São Paulo hoje, né? Olha, cada membro é diferente, mas forma um único corpo. Imagine o seu corpo com a ligação plena do corpo de Cristo. Somos um, né? Com Ele, se nos deixarmos conduzir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.